Áudio ok, advogado ok. Então tá, gente, como eu ia dizendo no outro vídeo, sejam todos bem-vindos. Nessa live eu vou falar sobre planejamento previdenciário. Se você sabe alguém que gostaria de assistir, aperta aqui nesse aviãozinho aqui, convida o amigo para me ajudar, para poder fazer mais lives legais assim, com muito conteúdo para vocês, tá? Eu vou anotar aqui o nome, mas enquanto isso vão me falando se vocês já sabem fazer planejamento, se vocês já são advogados, estão aqui para aprender como que funciona, tá? Olha, alguém se inscreveu no Close Friends! Oi! Seja bem-vinda, daqui a pouco eu vou adicionar todo mundo. Deixa eu só anotar aqui. Tema. Planejamento. Vocês já fazem, gente, planejamento? Ou você nunca fez? Ou você já fez mais ou menos assim? Previdenciário. Publicar. Gente, olha só. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou tentar salvar, mas vocês estão vendo que o meu celular tá dando problema, né? Então é bem possível que não salve. Eu vou tentar, mas assim, se você quer realmente garantir que você vai assistir esse conteúdo, eu acho melhor você ficar aqui, tá? Então, como que vai funcionar essa live? Eu anotei aqui as coisas mais importantes que eu tenho que falar pra vocês, para realmente ajudar vocês a implementar planejamento previdenciário no escritório de vocês. Gente, isso é uma forma, é tão valioso. Depois que eu descobri isso, sem brincadeira, minha vida mudou. Então, assim, principalmente para quem tá no começo da advocacia e quer monetizar realmente, o planejamento é uma forma maravilhosa. E, sem brincadeira, vocês vão ver uma diferença incrível. Então, como vai funcionar essa live? Eu vou falar aqui e aí depois, ao final, se sobrar tempo, eu vou responder algumas perguntas, tá? Mas agora, por enquanto, eu não vou responder. Aqui embaixo tem uma caixinha com ponto de interrogação, não sei se vocês estão vendo, que aí você pode deixar a sua pergunta e aí no final eu vou responder as perguntas que tiverem nessa caixinha de interrogação aqui, tá? Se você tá gostando, deixa o coraçãozinho e vamos lá. Jéssica, como que eu posso triplicar os ganhos mensais do meu escritório? Como que o planejamento vai me ajudar a fazer isso? Eu também achava que isso, né, não seria possível, né? Porque a gente está acostumado na advocacia a demorar, né? Geralmente os processos demoram e tudo mais. E aí, quando eu descobri o planejamento e comecei a implementar no meu escritório, eu vi que muito mais rápido a gente conseguia monetizar. Outra coisa também muito maravilhosa, não depende do INSS, não depende da justiça, que cada dia que eu mexo mais com o INSS e com a justiça eu fico mais chateada, porque eu vejo que assim, sabe, é muita demora, é muita, às vezes, incompetência, às vezes a pessoa, sabe, problemas internos. Então, o melhor é a gente arranjar uma forma de trabalhar dependendo totalmente da gente. Outra coisa, outra vantagem do planejamento previdenciário é que é um serviço que poucos advogados fazem, não é todo mundo que sabe fazer. E assim, tem gente que faz, mas que como que a pessoa faz? A pessoa vai lá, faz uns cálculos e chega e fala pro cliente o que ela encontrou. Você pode fazer assim, porém, não vai ter o mesmo resultado. Já vi aqui algumas pessoas falando que é difícil a aceitação do planejamento previdenciário pelo segurado. A gente também já teve essa barreira e a gente conseguiu descobrir uma forma de ultrapassar essa barreira, porque é muito mais pelo jeito que você fala, pelo jeito que você oferece o produto, sabe? Se você só... Porque assim, dependendo, aqui hoje no escritório a gente cobra um valor caro pelo planejamento. Eu sei que é caro, mas a gente, do jeito que a gente oferece pra pessoa, acaba parecendo uma coisa, e é mesmo, é uma coisa, enfim, eu já tô pulando aqui, vamos voltar aqui, porque eu tô lendo as dúvidas de vocês, mas vou falar sobre isso mais pra frente, tá? No final eu vou responder essas perguntas. Outra maravilha do planejamento é que os clientes, gente, sério, eu acho que eu não consigo lembrar de ninguém que não gostou.
eu acho que eu já fiz uns 50 planejamentos previdenciários e não teve um cliente que não gostou. Por quê? O cliente, se pra gente que estuda direito previdenciário já é difícil, imagina pra quem não sabe nada. Imagina pra pessoa que tá jogada, né, sozinha pra encarar isso, né, frente ao INSS, que faz tudo errado. Então, tudo não, né? Mas assim, muitas coisas erradas. Então, a satisfação dos clientes que eu tô vendo aqui é realmente muito incrível. As pessoas, elas têm ganhos financeiros. Assim, às vezes eu falo pra pessoa, olha, você vai pagar esse valor caro agora, mas em 1, 2 meses, com a aposentadoria correta, você já recupera esse valor. Então, um valor que você ia ganhar pro resto da sua vida, com o meu planejamento, você vai ganhar mais pro resto da sua vida. Então, assim, acaba sendo um investimento pra pessoa, tá? Que mais? Outra vantagem é que o planejamento, ele pode ser uma porta de entrada para novos contratos, né? Porque você primeiro faz o planejamento e dali podem surgir outras oportunidades de trabalho para você ajudar a pessoa. Do planejamento pode surgir um requerimento, do planejamento pode surgir uma ação judicial. Isso não é raro de acontecer. E aí a pessoa, quando você entrega o planejamento, ela gosta do seu serviço, ela confia em você, a chance dela te contratar para esse outro trabalho é muito grande, tá? Então, realmente é assim que eu vejo que o planejamento pode aumentar realmente os seus ganhos no escritório. Claro, depende de quanto você vai cobrar, depende de quantos você vai fazer. Aqui, hoje, pelo que a gente cobra, a gente não precisa fazer tantos. Hoje eu tô preferindo fazer menos planejamentos, realmente focar nesse planejamento, me dedicar, do que fazer vários por menos. Então, vai da pessoa, né? Não é uma regra. Eu falo o que aconteceu aqui no meu escritório. Então, vamos lá. Talvez você seja como eu. Ai, meu Deus, tá falhando? Como assim tá falhando? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Talvez você seja como eu, porque quando a gente começou o escritório, eu tenho 3 anos de advocacia agora. E eu queria muito crescer o escritório. E assim, era desanimador, porque primeiro que é difícil você prospectar os clientes, e aí depois você prospecta o cliente, aí você tem que saber o direito previdenciário para fazer uma análise, e aí você tem que esperar o êxito na demanda, porque se você for fazer judicial, você vai ter que esperar, sei lá, 3, 4 anos para sair esse valor. Tem também a questão de que às vezes a gente perde muito tempo, né, fazendo análise a gente perde muito tempo fazendo o planejamento. Às vezes a gente faz planejamento de graça. Eu vi que uma pessoa falou aí, eu faço de graça essa análise. Eu também fazia de graça no começo. Então, assim, a gente, às vezes, já é um trabalho. E quando chega no final e a pessoa não tem direito? Nossa, quantos planejamentos que eu fiz, que no final eu tive toda a trabalheira, eu fiz toda essa análise. Eu vou falar pra vocês daqui a pouco como que eu fiz, tá? Paciência. Tive toda a trabalheira, fiz toda a análise, e aí não tinha direito. Não tem êxito, trabalhei de graça. E aí eu falei, cara, isso assim tava me incomodando muito, muito, muito mesmo. Eu perdia muito tempo, enfim. Aí, o que aconteceu? Tudo mudou quando um dia veio um cliente aqui no escritório e ele falou, eu quero... Enfim, era até uma pessoa que trabalhava com meu pai, né? Esse cliente é um executivo de uma grande empresa, não sei o quê. E aí ele falou, enfim, queria saber se ele já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria dele. E como, né, era um conhecido do meu pai e tudo mais, eu falei, cara, vou caprichar nesse planejamento, sabe? Eu não vou só fazer os cálculos e falar com ele assim, você pode aposentar no dia tal. Não, eu vou fazer realmente o planejamento pra esse cara amar, entendeu? Vou fazer o planejamento, vou fazer um parecer incrível, vou colocar gráfico,
sabe? Eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder fazer pra ele amar, gostar, falar pra outras pessoas e tudo mais. Essa era a ideia. E aí, entregar mais do que ele tá esperando. Então, esse a gente não cobrou tão caro, né? Porque foi um dos primeiros. E assim, eu também não tinha a menor ideia de quanto cobrar. Ninguém me falou quanto cobrar. Eu nunca vi nenhum advogado, nunca tinha feito nenhum curso que a pessoa tinha falado quanto cobrar. E aí eu fui, assim, o meu primeiro planejamento, eu chutei um valor, simplesmente. Depois eu vou falar sobre isso, sobre o valor. Mas enfim, aí surgiu o planejamento. E aí, quando eu fiz o dele, eu vi como isso impactava a vida da pessoa. Porque eu vi que, tipo assim, se ele aposentasse na data tal, ele ia aposentar ganhando tanto. E se ele aposentasse X meses depois, ele ia aposentar ganhando quase o teto, né? Porque, enfim, as contribuições dele sempre foram muito grandes. Mas, assim, por questões de meses, ele ia ganhar muito mais. E aí a pessoa ele ficou super satisfeito, ele esperou os meses que faltavam e voltou aqui no escritório pra gente fazer o requerimento, ou seja, igual eu disse, mais um contrato, e aí nesse a gente cobrou um valor de entrada e uma porcentagem no êxito, ou seja, acabou sendo um valor muito grande, porque ele ia ganhar muito bem, e... Desculpa, gente, eu fico lendo os comentários e me perco. Então eu vi que realmente fazia diferença na vida dos clientes. E às vezes a gente conseguia corrigir absurdos que o INSS fazia, sabe? O planejamento, ele pode ser feito tanto para quem já aposentou como para quem ainda não aposentou, né? Aí a gente chama de consultoria quando a pessoa já está aposentada, porque não é bem um planejamento, né? Já é uma consultoria da concessão. E aí eu vi que, cara, fazia muita diferença na vida da pessoa, ela ficava muito satisfeita, ela voltava para fazer outro contrato comigo. E aí é por isso que eu resolvi vir aqui falar com vocês, né? Explicar pra vocês um pouco de como eu faço, porque eu sei que não é fácil, a gente realmente criou o nosso planejamento. Eu nunca vi nenhum outro planejamento, eu nem sei como as outras pessoas fazem. O que eu posso falar pra vocês é como eu faço, é como os resultados que eu tenho, tá? E é o que eu vou falar pra vocês agora, daqui a pouco. Então, assim, o objetivo realmente de eu falar isso pra vocês é pra gente se unir e fazer a diferença na vida das pessoas. Cara, eu fico... Tem coisas que eu vejo aqui no escritório que, sabe, eu fico muito... Sabe, muito triste de não poder, de ver que a pessoa tá naquela situação e que ela não teve nenhuma orientação. Então, pra mim não tem satisfação melhor do que falar pra pessoa que existe uma saída, que existe uma possibilidade dela melhorar o benefício dela, porque é direito dela. Às vezes o INSS errou, realmente, às vezes, sabe, se a pessoa não sabe que se ela trabalhar 2 meses, ela vai ganhar R$2.000 a mais. Então, isso me apaixona, é isso que me motiva, e eu quero que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de ter um advogado, que vai ser você, fazendo um planejamento e transformando a vida dela, impactando a vida dela também, tá? Então, o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário nada mais é do que uma análise das possibilidades de aposentadoria da pessoa. Ou, se ela já tiver aposentado, uma análise da concessão, para a gente ver o que o INSS considerou ou o que ele desconsiderou, porque a chance dele ter desconsiderado alguma coisa é imensa. E analisar a possibilidade, né, de uma eventual revisão, se for o caso, ou, se a pessoa ainda não estiver aposentada, apresentar para ela quais as opções que ela tem. Então, como eu disse, eu vou falar para vocês como eu faço meu planejamento, tá? Não é regra, não são todos os planejamentos do mundo que são assim. Eu que faço dessa forma. E tem dado certo, tem dado muito certo e, assim, o resultado tem sido incrível, tanto para o nosso cliente como financeiramente para o escritório. É engraçado que eu lembrei aqui, a minha sócia, ela recebeu essa semana a proposta para ser assessora de um desembargador aqui no TRF de Direito Previdenciário, e ela não quis, pra vocês terem noção. Ela falou comigo, eu vejo muito mais potencial no escritório, né, no planejamento, porque a gente está tendo um resultado muito incrível mesmo. Então, como que eu faço o meu planejamento previdenciário?
A minha análise, ela é... Gente, eu tô olhando aqui porque eu anotei os tópicos, tá? Pra não esquecer nada, que eu quero passar tudo pra vocês. A análise, ela é feita em duas grandes partes. Eu divido o meu planejamento previdenciário em 2 blocos. O primeiro bloco é a análise da documentação e a conferência dos dados no CNIS. Depois que eu faço essa parte, que eu acho que é a mais trabalhosa, realmente assim, demora, eu vou para a parte das simulações, que é a segunda parte do trabalho. E é assim que a gente explica para o cliente, tá? Tudo que eu for falando aqui, você já pode pensar, cara, eu vou falar isso pro meu cliente, porque, cara, o cliente ele tem que saber o trabalho que você vai ter. Então, assim, realmente você tem que mostrar para ele que vai ser trabalhoso. Quanto mais você colocar valor no seu planejamento, mais propenso ele vai estar a aceitar fazer o planejamento. E aí a gente supera essa objeção que muitos colegas comentaram aí que o cliente não tem interesse em fazer. Então eu falo pra ele que vai ser primeiro essa análise, não sei o que, conferência do CNIS e depois todas as simulações. Nessa análise, o que eu faço? Eu faço a verificação de todos os vínculos do CNIS e eu comparo com os demais documentos. Então eu recebi várias perguntas das pessoas falando o que eu preciso pedir para o cliente para fazer um planejamento. Depende do caso dele. Se ele for um segurado rural, por exemplo, você vai precisar dessa documentação referente a essa categoria. Se ele for um contribuinte individual, aí os documentos já são diferentes. Você vai precisar lá das guias de pagamento, por exemplo. Se for uma aposentadoria especial, aí você já vai ter que analisar o PPP. Os planejamentos de aposentadoria especial, eles são muito mais trabalhosos, porque você tem que fazer análise do PPP também. Não é só você fazer análise do banco de dados. Então, realmente depende da situação do cliente. Por isso que às vezes me mandam mensagem alguns advogados querendo fazer parceria. Como que funciona, quanto que é? E eu falo pra ele, olha, depende, se você me conte um pouco do caso pra eu saber o que eu preciso, né? Então, essa parte da documentação depende muito de quem é a pessoa que a gente está fazendo o planejamento. E aí, quando a gente faz essa conferência do CNIS com a documentação, a gente vai começar a encontrar problemas. Eu acho que 98%, às vezes 99% dos CNIS que vêm aqui estão com problemas. Tanto da pessoa que não aposentou ainda, que é melhor, que ela vai poder regularizar, tanto da pessoa que já aposentou e que ela se lascou porque esses problemas acabaram causando problemas na aposentadoria e reduzindo o valor do benefício dela. Então, quais são os problemas mais comuns? A data do vínculo está errada, às vezes está para menos, às vezes está para mais, e o INSS na hora da concessão considerou o tempo errado, isso prejudicou a pessoa. Ou então está sem data de fim. Quando o vínculo está sem data de fim, o que acontece? O INSS considera que o vínculo está em aberto ainda, então isso pode também prejudicar na concessão da aposentadoria. Às vezes tem vínculo duplicado, às vezes tem vínculo que na carteira de trabalho está um nome, no CNIS está outro nome, às vezes tem indicadores que o próprio INSS já coloca, tem uma aba lá do CNIS, uma coluninha que chama indicadores, e aí o INSS já coloca, isso aí já ajuda o seu trabalho, porque você já vê que tem alguma coisa para arrumar ali. Ou então, outro problema muito comum é a empresa que não faz as contribuições lá no vínculo, e isso prejudica muito a pessoa, né? Não sei se vocês sabem, mas quando existe um vínculo e as contribuições não estão lá, o INSS considera um salário mínimo. Então imagina a diferença que isso vai fazer no cálculo de uma pessoa que recebe mais que o teto. Isso acontece, então por isso que muitas vezes as pessoas aposentam e falam, meu Deus, como que essa é a minha renda? Erros que você poderia facilmente ter identificado no planejamento e corrigido, e a pessoa não teria esse problema, não teria que esperar, não teria que, enfim. Então, assim, o planejamento realmente é um investimento. Gente, tudo isso que eu tô falando é argumento para você falar pro seu cliente. Para ele ver, você tem que mostrar para ele a diferença que isso vai fazer na vida dele, tá? E aí também... nossa, desafinei agora, né? Desculpa, peço desculpa para quem está me escutando. E aí, a partir daí, ainda nessa parte de análise, o que eu faço? Eu falo pro cliente
né? Eu coloco lá no planejamento o que ele vai ter que fazer para regularizar esses problemas que eu identifiquei, né, antes. Então, quais documentos que ele vai ter que apresentar, enfim, basicamente eu falo isso. E é até bom, porque às vezes você faz isso e a pessoa fala, meu Deus, eu vou ter que fazer isso sozinho. E aí a pessoa fica muito tentada a te contratar para fazer também o requerimento, tá? E aí depois dessa análise, que é o primeiro bloco, eu vou para simulações. Gente, vocês estão gostando? Me contem o que vocês estão achando da live. E não esquece de apertar o coraçãozinho. Aí depois dessa parte eu vou para simulação. Nas simulações, o que eu faço? Eu faço os cálculos, basicamente, que é o tempo de contribuição. E aí, a partir do tempo de contribuição, eu já verifico a possibilidade de aposentadoria, eu verifico o cumprimento dos requisitos passados e futuros. Isso é muito importante, porque não é só você falar para a pessoa, você já preencheu o requisito dessa aposentadoria. Ou então você falar, você não preencheu ainda. Não, você já vê os das outras que ele não preencheu, quando que ele vai preencher. Isso que é interessante, por isso que chama planejamento, tá? Então, nessas simulações eu faço essa análise, né, do tempo de contribuição, faço também o cálculo da RMI em cada possibilidade, porque aí a pessoa vai conseguir pensar, cara, se eu aposentar agora eu vou ganhar X, se eu aposentar daqui a 2 anos eu vou ganhar tanto X. Será que vale a pena? Às vezes é uma pessoa que já trabalha, tipo, tem gente que é nova, que, sabe, vai continuar trabalhando de qualquer forma. Então, às vezes, vale a pena pra ela esperar esses 2 anos e aposentar ganhando muito mais pro resto da vida, tá? Nós temos aqui uma outra coisa muito importante aqui de destacar. Com a reforma da Previdência, esse também foi um dos valores pelos quais a gente aumentou o valor do planejamento previdenciário agora em 2020. Ano passado, a gente fazia cálculos, né, considerava 3 possibilidades apenas, né, que eram as regras que a gente tinha, aposentadoria por tempo de contribuição, no caso normal, né, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e por pontos. Mas, com a reforma da Previdência, com esse tanto de regra de transição, aumentaram, hoje a gente tem, se não me engano, 9 possibilidades de aposentadoria, porque tem a regra nova, aí tem 4 regras de transição, aí tem as passadas, que às vezes eu vejo se a pessoa já cumpriu antes da reforma. Então, assim, aumentou muito o trabalho, realmente. Agora o planejamento, ele é mais necessário do que nunca. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês, valiosíssima, que eu aprendi na prática, que quando for um professor, não só quando for um professor, mas tem uma regra de transição maravilhosa, que é a regra do pedágio de 100%. Em alguns casos, essa regra, sério, essa regra faz toda a diferença, que é pedágio de 100% idade mínima. Principalmente em caso de professora, que quase todos os nossos professores que estão vindo, eles estão conseguindo aposentar por essa regra, que a pessoa ganha 100% do salário. Gente, não tem nenhuma outra regra que faz isso. Eu acho que eles deixaram passar isso na reforma sem querer, entendeu? Porque a regra normal, não sei se vocês já sabem, é 60% mais 2% ao ano, que exceder lá os 15 anos se mulher e 20 anos se homem. Ou seja, a pessoa começa com 60%. E nessa regra do pedágio de 100%, a pessoa já começa com 100%. Ou seja, maravilhoso, às vezes, esperar 2 anos para pegar essa regra. E aí, coloco tudo isso no planejamento e entrego para o cliente. Como que funciona a entrega do planejamento para o cliente? O que eu faço? Eu faço como se fosse uma petição, um parecer, entendeu? Que eu coloco todas essas possibilidades, eu deixo do jeito mais fácil possível para a pessoa entender. Então eu coloco gráfico, a partir dos cálculos eu coloco lá uma tabelinha, eu deixo bem bonitinho. Claro que isso não foi o meu planejamento que eu fiz assim, isso eu fui melhorando ao longo do tempo e por isso que o valor do meu planejamento também foi aumentando. E aí eu imprimo o planejamento, coloco na pastinha do escritório, que eu não tenho nenhuma aqui perto para mostrar para vocês, mas eu coloco na pastinha do escritório, coloco meu cartão, porque na nossa pastinha tem uma aba para botar o cartão. Aí eu marco uma reunião com o cliente e entrego o planejamento para ele e explico tudo.
tá? Então, assim, funciona nessa entrega, ele pode tirar dúvida. Às vezes na maioria das vezes eu dou a minha opinião, eu falo, olha, vale a pena, porque no final das contas é a pessoa que escolhe, né? Mas a gente, como especialista, a gente pode falar a nossa opinião com base no que a gente vê, né, nas escolhas das outras pessoas. Então, basicamente, é assim que funciona o meu planejamento previdenciário. Aí, algumas perguntas muito comuns que eu já vi aqui que as pessoas estão fazendo e que apareceu muito também na caixinha de perguntas foi: se eu uso algum programa de cálculos. Claro, eu uso um programa de cálculos, por quê? Se você for fazer na mão, vai demorar muito. É importante, olha, gente, muito cuidado com o programa de cálculos, porque eu encontro muitos erros. Não basta você chegar lá e jogar tudo no sistema e fazer o cálculo de qualquer jeito. Não é assim, sabe? É preciso você entender, você saber os cálculos, você entender realmente como funcionam para você, inclusive, identificar esses erros no sistema quando alguma coisa não faz sentido. Então, vocês já sabem que mês que vem, já fazer um merchan, né? Aproveitar. Mês que vem eu vou lançar meu curso de cálculos e o objetivo é realmente esse, é você entender como tudo funciona. Graças a Deus, eu falei aqui que eu já fiz mais de 50 planejamentos, eu já fiz mais de 200 cálculos, só para advogado parceiro, sem contar o uso do planejamento. Então, assim, com esse tempo e com muitos erros e acertos, hoje eu consigo realmente identificar quando eu vejo algum problema no sistema e tudo mais. Então, assim, eu uso 2 sistemas aqui no escritório. O curso ainda não tá aberto, vai ser só em março, tá? O curso de cálculos. Mas tem o Close Friends que tá com as inscrições abertas e fiquem espertos. Vale a pena fazer, porque lá eu mostro bastante. Então, eu uso 2 sistemas de cálculos, mas, como eu disse, eu tô encontrando muitos erros. Então, assim, eu tô testando pra ver qual que eu gosto mais. Por isso que eu não me sinto, né, na posição de realmente indicar um sistema para vocês, sendo que eles ainda não estão 100%. Então, eu tô testando e eu vou, assim que eu escolher o melhor, eu falo pra vocês aqui no Instagram, tá? Então, fiquem sempre acompanhando. No Close Friends eu já mostrei, porque, enfim, como é um grupo menor de pessoas, eu mostrei qual que eu uso, quais que eu uso, né? Mas, assim, enfim, eu ainda tô testando. Outra pergunta muito frequente. Prazo, né? Quanto tempo que eu entrego o planejamento previdenciário? Eu comecei pedindo 15 dias. 7 dias, 15 dias. Mas hoje, como a gente está com uma demanda maior, eu peço 30 dias, tá? Para fazer o planejamento previdenciário. Claro, você consegue fazer em menos que isso, realmente. Mas a pessoa tá na UPA tomando soro para a dor. Enfim, hoje eu peço 30 dias. Outra coisa, pergunta que mais apareceu, valor, quanto cobrar pelo planejamento previdenciário. Isso também é outra coisa que eu não posso falar. Por quê? Primeira coisa que eu descobri, né, depois de um tempo. Tem vezes que a pessoa vem aqui, ela não fecha o planejamento. Justamente por isso, a pessoa tem resistência. Mesmo eu mostrando pra ela todas as vantagens que ela tem, ela acha caro, enfim, existe esse tipo de pessoa. Mas, o que aconteceu? A gente começou a focar hoje no escritório nas pessoas que realmente conseguem pagar o planejamento, porque aí essa pessoa que consegue pagar o planejamento, ela também vai ter menos resistência em pagar um requerimento ou em pagar uma ação judicial. Então, assim, depende do seu público. Se a maioria das pessoas que você atende, né, a pessoa realmente não tem condição, você tem 2 opções. Ou você faz um planejamento mais barato, mesmo que seja mais simples, facilita as formas de pagamento da pessoa, divide, você tem essa opção também. Você não precisa fazer o planejamento, né, todo filulado. Não, você pode fazer uma coisa mais simples e cobrar menos também. Gente, com a prática, a gente vai descobrindo o valor do nosso trabalho. Isso também eu tinha muita dificuldade, porque quando eu comecei a advogar, eu via, né, muitas pessoas ensinando a cobrar honorários, porque você tem que calcular a sua hora, e aí você tem que pegar as despesas do escritório, dividir. Eu nunca consegui entender essas coisas.
comigo realmente foi no erro e acerto, foi eu vou testar esse valor, vamos ver se funciona, as pessoas estão aceitando, beleza. Então, assim, depende, né, do seu avatar, depende da sua cidade, depende do seu produto. Quanto mais eu vou melhorando o produto, mais eu posso cobrar caro, tá? O meu primeiro planejamento, eu já falei, né, que eu fiz cobrando um valor X e hoje eu cobro 10 vezes a mais. Porque realmente o primeiro planejamento foi de graça, mas eu já estava tão feliz de estar recebendo por uma coisa que eu fazia realmente de graça, porque essa análise eu nem cobrava. Então, assim, eu cobrei pouco no primeiro e aí eu vi que a pessoa aceitou pagar e é assim que funciona, tá? Mas eu já vi gente... Porque assim, realmente não tem como eu falar valores. Então, uma pessoa falou, dá uma média de valores. Gente, não sei, cara. Porque eu não sei quantas outras pessoas cobram também. Eu já vi gente que cobra, sei lá, já vi gente que cobra R$500, já vi gente que cobra R$700, já vi gente que cobra um salário mínimo. Hoje eu cobro mais que isso, tá? Bem mais, na verdade. Mas é por aí, eu acho que assim, tipo assim, hoje eu não faria por menos de... Enfim, não sei, gente. Não sei, espero que tenha ajudado. É porque depende, não tem como eu falar. Você tem que considerar tudo isso, tá? Então, que mais? Assim, pelo 5K, não, ainda não cheguei nesse nível não, quem dera um dia. Esse é o máximo, né, que eu consigo passar pra vocês nesse tempo que a gente tem aqui da live, né? Pra falar de planejamento, sério, eu poderia ficar aqui 3 dias, entendeu? Até planejamento, até uma ideia de curso que eu tenho também agora, eu tô focando nos cálculos, porque não dá pra você fazer tudo no mundo, mas assim, se você quiser realmente dar o próximo passo, se você quiser realmente dar o próximo passo, se aprofundar nesse conhecimento, agora eu não tenho curso de planejamento, mas eu tenho o Close Friends, e lá no Close Friends eu mostro, lá no Close Friends, como que funciona, é o que eu tô fazendo na vida real, tipo assim, hoje eu tô fazendo planejamento de professor, eu vou lá no Close Friends e falo sobre esse planejamento, eu falo o que eu usei, o que eu analisei, eu falo quanto que eu cobrei, lá eu mostro o contrato. O pessoal do Close Friends, ele tá acompanhando que do ano passado pra cá, o valor do meu planejamento aumentou R$1.000. Então, assim, eu mostro pra eles, eu vou mostrando e eu vou justificando por quê, o que eu tô fazendo de diferente, enfim. E o Close Friends, ele tá com as inscrições abertas. Não é só planejamento que tem lá no Close Friends, tem dica de petição, que mais? Tem tudo, eu desabafo, eu falo o que tá acontecendo, tudo mais. Pra se inscrever no CF, o link tá lá na bio, tá? Olha, gente, o pessoal tá falando da tabela de Minas Gerais, que tem um valor, vocês podem usar de parâmetro. Então, o Close Friends, ele tá com as inscrições abertas e lá você vai me acompanhar por trás. Eu vou te falar todas as estratégias, eu vou te falar como, no caso do planejamento, como que eu faço planejamento, como que é o meu atendimento, como que eu fecho o contrato, o que eu falo pro cliente fechar o contrato, quanto que eu cobro, como que eu faço análise. Então, eu vou te ajudar realmente a crescer mais rápido, né? A aprender com quem já errou muito, porque assim, nessa minha caminhada de, sei lá, 50 planejamentos, eu consegui melhorar, eu consegui ver o que a pessoa pedia. Então, ao final dessa live, você que ficou aqui até agora, você tem 3 opções agora. Você pode continuar, né, nessa advocacia contenciosa, sem abrir a cabeça para essa possibilidade incrível, que tem um público incrível, gente. Olha o tanto de pessoas que tem no Brasil. Olha o tanto de planejamentos que você pode fazer. Então, assim, você pode ignorar essa possibilidade, ou então você pode tentar fazer tudo sozinho, né? Tentar aprender do zero como que funciona o planejamento, mas aí a chance é que você vai errar muito, você vai passar por todos os problemas, né, que a gente tem, por todas as dúvidas, não só no planejamento, mas também, né, na advocacia mesmo. Eu juro, gente, hoje eu faço Close Friends não é porque eu preciso do dinheiro, é porque eu gosto. É porque eu sinto prazer em ajudar. Porque se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu comecei, teria sido incrível.
Assim, sério, são coisas, dúvidas, eu mostro lá dúvidas que, assim, eu sempre tive, mas nunca pude ver ninguém fazendo. Então, assim, você vai deixar dinheiro na mesa, né? Se você não quiser ter alguém lá te ajudando, te mostrando o caminho de tudo, não só do planejamento, de tudo realmente, da advocacia previdenciária. Ou a terceira opção é você assinar o Close Friends, vir comigo, ter acesso como bônus aos conteúdos anteriores, tá? Essa é a última abertura que a pessoa vai ter acesso a todos os conteúdos anteriores, a partir da próxima já vai reduzir. E o melhor também é que você não está comprometido pro resto da sua vida, você pode cancelar quando você quiser. Quando você quiser, se você entrar esse mês e não gostou, mês que vem quero sair, é só me mandar um e-mail que o cancelamento já vai ser feito. Então, assim, é maravilhoso, é o melhor de todos os mundos, o risco tá nas minhas costas, eu tô aqui realmente pra te ajudar. O valor até meia-noite de hoje, tá? Porque amanhã é o último dia, eu abri só 2 dias, hoje e amanhã. Hoje é o valor com desconto do ano passado, o valor de 2019, que é R$ 39,90, tá? Por mês que você ficar. Se você ficar só um mês, você vai pagar só um mês. Se você ficar vários meses, você vai pagar vários meses. Agora, só o bônus já equivale a X vezes esse valor. Então, assim, gente, é um lanche, é um hambúrguer pra ter conteúdo 4, 5 vezes por semana pra realmente acompanhar a minha advocacia previdenciária. Então, hoje, só hoje, até meia-noite vai estar R$ 39,90. A partir de amanhã vai estar o valor mais caro, tá? Amanhã é o último dia pra se inscrever. O link tá nos meus stories normais e também tá na minha bio, lá no Linktree, tá? Vou colocar no meu site também. Então, alguém tem alguma dúvida? Né? A gente ainda tem um tempinho. Ainda tem isso, ó. A Carol falou que eu libero várias petições da prática pro Close Friends. Gente, são petições que eu faço, 90%. Teve uma que eu disponibilizei que não fui eu que fiz, porque eu ainda não tinha feito nenhuma dessas, mas eu disponibilizei uma petição pra eles. Então, assim, gente, são petições que eu faço, não é modelo que você acha na internet, tá? É focado na área previdenciária somente ou tem aspectos diversos? Eu falo muito de previdenciário porque é a minha área de atuação, mas tem gente lá que é de criminal, tem gente lá que é direito digital, e as pessoas adaptam os conhecimentos para a área delas. Então, eu não falo só sobre direito material, claro que não. Eu falo sobre o meu marketing, eu falo sobre estratégias aqui do meu Close Friends, tá? Deixa eu ver aqui. O Close Friends é no Instagram, é nos stories, porque o que acontece? Eu tenho o meu story normal, que todo mundo pode ver, e tem o meu story do Close Friends. Quando eu postar o story do Close Friends, vai ficar com uma bolinha verde ao invés ao redor da foto, e vai ficar um nomezinho aqui, Melhores Amigos. Então você vai saber que esse conteúdo é exclusivo e que só você que tá no Close Friends tá acompanhando. Agora eu vou dar uma lida aqui, vou ver algumas das perguntas, vamos ver. Alguma pergunta que eu ainda não respondi. Tá muito repetido, basicamente quanto cobrar, qual programa de cálculos. Ó, essa pergunta aqui. Eu não tenho Telegram ainda, gente. Vocês acham que eu faço em Telegram? Acho que eu vou fazer. Quando você verifica que não há direito, como cobrar? Eu cobro antes. Eu cobro antes de fazer o trabalho. Então, assim, se não tem direito, o resultado, infelizmente, é esse. A pessoa já pagou a parte dela, tá? Deixa eu ver outro. Outra pessoa perguntou se eu tiro dúvidas no Close Friends. Tiro, tá? Eu tiro dúvidas. Importante saber que o Close Friends não é um curso. Não é um curso. Eu não vou te ensinar, sentar com você 2 horas e ensinar a fazer um planejamento. Eu vou te mostrar na prática. Eu tô fazendo aqui, ó. Isso aqui eu tenho que colocar assim. Na hora que eu vou fazer esse cálculo, eu considero isso, eu faço assim, sabe? Então, gente, isso não tem lugar nenhum, sem brincadeira. Eu nunca vi ninguém mostrando esse backstage que assim,
É incrível, faz toda a diferença, as pessoas que entram no Close... Olha só, vocês estão vendo, tem muita gente falando, ai, que bom que vocês gostam, sério, eu fico muito feliz. Então... Tá, então... É isso, gente, que eu tinha pra falar aqui pra vocês. Não percam essa oportunidade de entrar no Close Friends. Lá tem muito mais do que só planejamento, tá? Lá tem tudo. Dicas de advocacia, eu já mostrei como que eu organizo aqui o escritório, eu já contei uns casos que aconteceram, sabe? Coisas que a gente nem sabe da vida de advogada, eu já contei dos calotes que eu recebi. É maravilhoso. Vou responder aqui uma última pergunta pra gente encerrar, tá? Ai, tem um monte de automação, assim, que ódio. Vocês têm mais alguma pergunta sobre Close Friends? Ó, tem essa pergunta aqui sobre Close Friends. Se eu me inscrever agora, quando eu começo a ter acesso? No mesmo dia. Agora eu já vou entrar aqui depois dessa live, eu já vou adicionar as pessoas que já compraram, tá? Então você já vai conseguir ver. Gente, sério. Tá muito barato, sério. É um lanche. Depois vai aumentar o valor amanhã. Última chance. Eu fiquei falando do CF agora no final, porque as pessoas perguntaram. Eu falei muito conteúdo no começo da live, tá? Uai, perdeu o começo da live, que foi quando eu falei tudo. Ai, meu Deus, gente, vocês me matam. Ai, gente, tem umas perguntas aqui que eu tô perdida. Então é isso, gente. Obrigada. Resumindo, essa mensagem que eu tenho pra falar: aprendam planejamento previdenciário, escutem né, quem já apresentou, e aprendam com, enfim, os erros, sabe? É uma forma de prestar um melhor serviço pro nosso cliente. Eu vou tentar deixar a live salva, tomara que dê agora, tá? E fala das novas possibilidades no planejamento. Então, são as regras, gente. Gabriela, eu tentei achar sua pergunta, eu não achei. Pergunta aqui. Em um mês no Close Friends temos um bom retorno para colocar em prática? Tem, eu acho que sim. Se você aplicar as coisas que eu falo. Amor, eu olhei na caixinha, mas eu não tô achando a sua pergunta, cara. Enfim, se sobrou alguma dúvida, me mandem em direct. No CF eu já falei sobre regras da reforma, tudo mais. Última chance, tá? Participem, aproveitem, entrem. Se vocês não gostarem, vocês podem sair. Tá muito legal. E eu tô com uns projetos pra melhorar ainda mais o Close Friends. De bônus agora, quem entrar, eu tô tentando, vou marcar um dia pra gente fazer uma consultoria ao vivo, eu e os participantes do Close Friends, pra gente conversar, enfim, trocar uma ideia, aprofundar. E é isso, muito obrigada a todos vocês que vieram, a gente teve, caramba, muita gente, fiquei muito feliz mesmo, tá? O link, lembrem, do Close Friends tá na bio ou nos meus stories, tá bom? Então é isso, boa tarde pra vocês, bom trabalho, vou almoçar e voltar porque eu tenho planejamento pra fazer. Então beijo, se vocês gostaram, comente na minha última foto e manda um beijinho pra eu saber que você tava aqui, tá bom? Beijo e eu vejo vocês lá no Close Friends. Mudou.